Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 17 de novembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Sinais, Obras e Maravilhas. O texto que serve como base para o nosso estudo, ou pelo menos um deles, João capítulo 5, versos 17, 20 e 36 a 38, que diz assim: Disse-lhes Jesus: Meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhes mostrará obras ainda maiores do que essas. Eu tenho um testemunho maior do que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, nem viram sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Quando você olha para os sinais que João registra no seu evangelho, que dão testemunho de que Jesus Cristo é o Messias, uma pergunta que naturalmente surge no nosso coração é: mas sinais e maravilhas também são operados pelo inimigo de Deus e, ao mesmo tempo, pelos profetas falsos. Quando você vai para Mateus capítulo 24, por exemplo, que menciona os tempos que antecedem o retorno de Jesus, o texto vai dizer que surgirão falsos cristos, falsos profetas, enganando a muitos, e que se o tempo não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Isso, na verdade, nos mostra que sinais e prodígios também são realizados pelo inimigo de Deus, bem como pelos seus emissários. Então, quando você olha para essa questão de sinais, obras e maravilhas operadas por Jesus, como entender o que João está dizendo de que isso era um sinal de que Jesus Cristo era o Cristo? É interessante notar que quando você vai para o próprio Evangelho de João, no capítulo 10, versos 24 e 25, o texto diz assim, que os líderes religiosos se aproximaram de Jesus e perguntaram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. E então Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço em nome do Pai dão testemunho de mim. O que aconteceu de forma específica a Jesus, através de palavra, mas ao mesmo tempo de atitudes e de uma série de fatores. Quando você pensa que no batismo de Jesus, ouviu-se uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea como uma pomba. São sinais extraordinários. Ao mesmo tempo, o conteúdo da mensagem pregada por Cristo Jesus, ele pregava: o reino de Deus chegou. As profecias do Antigo Testamento dão testemunho a meu respeito. Quando você vai olhar para o todo, não eram apenas os sinais e os prodígios. Havia todo um pacote no qual esses sinais e prodígios eram mais um indício. Não era um único, mas era um indício. As palavras de Jesus estavam plenamente de acordo com as palavras do Antigo Testamento, apesar de a interpretação de Jesus ser completamente distinta da interpretação dos líderes religiosos do seu tempo. Enquanto esses líderes religiosos estavam apenas preocupados com a religiosidade das pessoas, fazendo com que elas se mantivessem indo ao templo, fazendo seus sacrifícios, e ao mesmo tempo mantivessem uma dependência dos líderes religiosos, Jesus vinha exatamente para poder quebrar as algemas que os aprisionavam a uma religiosidade vazia. Uma religiosidade que estava apenas firmada ou alicerçada sobre atos sem sentido, como uma grande quantidade de regras, normas que mencionavam o que podia e o que não podia ser feito. Era uma religião extremamente legalista, onde o aproveitar ou o vivenciar uma experiência de alegria no Senhor era inexistente. O sábado tinha se tornado um verdadeiro peso, um fardo para as pessoas. Onde, quando começavam as horas do sábado, as pessoas estavam mais preocupadas com o que não podiam fazer do que com aquilo que o Senhor Deus esperava que eles fizessem. O sábado se tornou um verdadeiro fardo para as pessoas. Até mesmo as curas que Cristo realizou no sábado se tornaram questionáveis pelos líderes religiosos.
Se Jesus Cristo tivesse simplesmente se aproximado dos líderes religiosos e dito, eu sou o Messias, pode ter a plena certeza de que eles dariam um jeito de prender Jesus e matá-lo antes do tempo. Por isso, a forma que Jesus encontrou para testemunhar que ele era o Messias foi através de atitudes, através da sua mensagem pregada. Houve confrontos entre ele e os líderes religiosos? Sim, mas principalmente por causa da tradição. Nenhum deles foi capaz de se levantar e dizer, ele não segue as escrituras. Não. O que eles mencionavam e criticavam Jesus, os próprios evangelhos acabam sendo muito claros a respeito disso, eles reclamavam que Jesus não seguia as tradições dos anciãos. Como, por exemplo, quando os discípulos entram num sábado numa seara de trigo e eles vão debulhando espigas e vão comendo enquanto vão caminhando. Isso estava perfeitamente em harmonia com os ensinos do Pentateuco. Quando um homem que estivesse passando por uma plantação, ele poderia tirar e comer. Ele não poderia era levar para casa, mas ele poderia comer enquanto passava por aquele lugar. Mas eles agora vinham até Jesus e diziam, por que os seus seguidores eles fazem o que estão fazendo? Por que eles estão debulhando espigas no sábado? Outra situação que também é mencionada, outro embate que aconteceu entre Jesus e os fariseus, quando eles vieram e disseram, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Haviam rituais imensos para poder fazer com que a purificação cerimonial acontecesse. Nenhuma delas estava em harmonia com as leis do Antigo Testamento. Eles acreditavam que o indivíduo poderia ficar cerimonialmente impuro por qualquer situação, inclusive pelo contato com pessoas de outra etnia. E agora, essa contaminação por associação, principalmente essa, era que eles mais buscavam purificar. Jesus vai olhar para os líderes religiosos que o questionavam e vai dizer, o que entra pela boca do homem não o contamina, mas o que sai dela, isso sim contamina. E ele está falando especificamente a respeito da questão da purificação cerimonial. Ou seja, os questionamentos que Jesus tem com os líderes religiosos não diz respeito às escrituras do Antigo Testamento, mas diz respeito especificamente à sua tradição, que é uma tradição vazia. Nessa perspectiva, Jesus Cristo vai testemunhar, ele vai dar indícios, através também das suas atitudes, dos sinais que ele opera, para que as pessoas pudessem perceber, opa, esse indivíduo é alguém. Mesmo aqueles que acreditaram em Jesus, eles foram passando por um processo. O próprio Cristo, quando vai perguntar para os seus discípulos, quem os homens dizem que eu sou? Eles dizem, alguns dizem que é Moisés, Elias, Jeremias ou um dos profetas que ressuscitou dos mortos. E ele vai dizer, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Dos 12, apenas Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Jesus já estava na fase final do seu ministério quando essa declaração vai chegar. O próprio Nicodemos, quando vai ter com Jesus, isso no início do seu ministério, ele vai dizer, mestre, bem sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que tu realizas se Deus não estiver com ele. Ele vai reconhecer Jesus como um mestre vindo da parte de Deus. Qual a dificuldade dele? Reconhecê-lo como Messias. Ele só vai conseguir reconhecer Jesus como Messias lá no final, logo depois da morte de Jesus. É interessante que quando você vai para a mulher samaritana, depois que Jesus acaba se revelando a ela no sentido de mostrar o que era a sua vida, dizendo que ela dizia bem em mencionar que ela não era casada, porque ela já tinha se casado 5 vezes e aquele homem com que ela estava morando não era seu marido. Ela vai olhar para Jesus e vai dizer, bem sei que tu és profeta, porque o Senhor me disse tudo aquilo que eu fiz. E ela agora vai fazer perguntas religiosas para Jesus, até chegar ao ponto em que Jesus Cristo vai olhar para ela e vai dizer, eu sou o Messias, eu mesmo que falo contigo. O que chama atenção é por que Jesus vai se revelar a essa mulher, que é samaritana, e não vai fazer a mesma coisa com líderes do povo ou com o povo judeu. Talvez exatamente pelo fato de que com a mulher samaritana e com o povo samaritano, Jesus não corria risco de vida.
Mas com o seu próprio povo, se ele se revelasse dessa forma, eles com certeza buscariam matá-lo. Houve algumas ocasiões em que Jesus Cristo usou, por exemplo, a terminologia do eu sou, que é, na verdade, Yahvé, ou Jeová, Yahweh, o nome eterno de Deus. E a Bíblia vai mencionar que várias ocasiões quiseram matá-lo por conta disso, porque ele se fazia semelhante a Deus. Por isso, ao invés de se manifestar de forma pública, Jesus mascarou essa situação, fazendo com que as pessoas, no convívio com ele, percebendo o que ele pregava e o que ele fazia, os seus sinais e as maravilhas operadas por ele, que eles percebessem que ele era o Messias. Aqueles que creram, bom, eles o fizeram mais tardiamente, porque foram analisando, entendendo que só os sinais não seriam um indício suficiente, mas analisando os sinais, mais a pregação de Jesus, aquilo que era a sua postura, eles foram percebendo que ele era o Messias. E aqueles que não o aceitaram, não aceitaram por falta de evidências, mas porque eles escolheram acreditar na mentira, ao invés de acreditar na verdade da palavra de Deus, bem como naquilo que eles viam diante dos seus olhos. Isso deve fazer com que nós paremos para poder pensar um pouco na nossa própria vida, na nossa própria existência. O Senhor Jesus, ele mencionou de forma clara em sua palavra, os tempos da segunda vinda. Os sinais que estariam acontecendo exatamente à nossa volta, o que vemos que está acontecendo. Mas ainda assim, quantos de nós vivemos sem qualquer tipo de comprometimento com um processo de preparo para a segunda vinda? Devemos olhar para as pessoas que viveram na época de Jesus e aprender com os erros deles. Precisamos estar firmemente alicerçados na Bíblia, a palavra de Deus, e ao mesmo tempo atentos para aquilo que está acontecendo exatamente ao nosso lado, para que quando Jesus aparecer, nós estejamos prontos para subir com ele para as mansões eternas. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e por sabermos que ela nos revela quem Jesus é. Ajuda-nos a estarmos prontos quando ele aqui chegar. Nos colocamos em tuas mãos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?